Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes. E logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Shalom. A liturgia deste terceiro domingo apela à nossa conversão. E eu não consigo resistir a debruçar-me sobre o livro de Jonas proposto na primeira leitura deste domingo. Talvez seja pretensioso chamar de livro a esta pequena história quase anedótica que nos é contada em pouco mais de 2 páginas. Ela foi escrita há cerca de 450 anos antes de Cristo. Mas pretenderá o autor narrar um acontecimento histórico? Talvez ele, através do simbólico, queira falar de uma realidade para nos fazer perceber o sentido da conversão. Jonas não é uma pessoa concreta, mas um povo. O povo de Israel que vivia orgulhoso de seus pergaminhos. Tinha um Deus forte e pessoal em quem se podia apoiar. Um Deus misericordioso, sempre disponível a acolher e a perdoar. Mas, ao invés de assumir na sua vida essas características divinas, embriagava-se de orgulho e arrogância e até transpirava vingança em relação aos outros povos. Ainda não tinha esquecido as humilhações do exílio e suas sequelas eram bem visíveis. Na cabeça de um israelita, Deus jamais poderia usar o perdão e a misericórdia para com os seus opressores. Isso seria incompatível com a perfeição de Deus e, por isso, injusto. O livro tem por pano de fundo a vocação de Israel, que deveria ser luz para os outros povos. Contrariamente ao que acontece com as outras vocações, onde Deus chama e o homem responde afirmativamente, no livro de Jonas há um chamado que o profeta não quer escutar, mas também não tem coragem de recusar. Vai a Nínive, diz-lhe Deus. E Jonas toma um barco, exatamente em sentido contrário, para Tarsis. Em vez de brigar com Jonas, Deus entra no seu jogo aproveitando uma tempestade que é lida pelos marinheiros como descontentamento dos deuses. Jonas é lançado ao mar e engolido por um cetáceo que o lança às portas de Nínive, onde irá pregar a conversão. Para sua contrariedade, os ninivitas não apenas o escutam, como ainda fazem penitência e se convertem. E são perdoados pelo Senhor. O que nos quer dizer esta história? Primeiramente, há que aprender a lição de Jonas. Quantas vezes também nós somos intolerantes com os outros e usamos 2 pesos e 2 medidas em relação a Deus? Para nós, pedimos compreensão e misericórdia. Para os outros, invocamos o fogo do céu para que os destrua com os seus pecados e seus defeitos.
Quantas vezes invocamos Deus para nos livrar dos nossos inimigos, esquecendo que esses nossos inimigos, ou talvez inimigos da fé, são também filhos de Deus e, portanto, nossos irmãos. Quantas vezes nos sentamos como Jonas debaixo de uma mamoneira, esperando que Deus faça deflagrar o seu castigo, ou realiza um milagre para que todos possam ver que, afinal, nós é que temos razão e que Deus até está do nosso lado. Quantas vezes nos sentimos ruídos porque Deus não age como nós esperamos, nem faz o que lhe pedimos e até permite que outras religiões, outras crenças e ideologias invadam o nosso espaço. E Deus, paciente na sua misericórdia, apenas nos aponta caminhos de amar, de compreender, de construir laços, apesar das diferenças. Afinal, não há inimigos para destruir, para abater. Só há irmãos para amar, dignidade a devolver, pessoas a quem servir. Por outro lado, as situações que presenciamos podem levar-nos a fazer justiça pelas nossas mãos, porque a injustiça, a opressão, a violência, o racismo são intoleráveis, sem percebermos que o radicalismo do olho por olho se opõe à radicalidade do quem quiser ser mais importante entre vós, faça-se servo de todos. E a quem vos bater numa face, oferecei a outra, porque ódio atrai ódio e vingança atrai vingança. Quantas vezes nos acomodamos por não termos soluções para os problemas ou pensarmos que de nada adianta pregar no deserto do mundo, onde as pessoas apenas querem saborear a tranquilidade do seu individualismo, sem que nada nem ninguém mexa com elas. Talvez o Evangelho deste domingo seja a proposta adequada aos nossos senões. Marcos apresenta-nos Jesus caminhando junto ao mar da Galileia, bem atarefado no chamado de discípulos. O convite que lhes faz não deixa margens para dúvidas. Vinde comigo. É um convite que não é feito enquanto eles rezavam, mas no meio da rotina da vida. Os primeiros lançavam redes ao mar. Os segundos consertavam as suas. Não deixa de ser interessante que este chamado seja feito quando Jesus inicia a sua tarefa de anunciar o Evangelho. O Evangelho é boa notícia de que Deus está conosco, de que a nossa vida tem sentido porque marcada por essa presença, de que o mundo faz sentido porque é espaço onde o reino se realiza e torna presente. E Jesus faz o convite: arrependei-vos, mudai de vida, de atitudes, mudai o vosso modo de pensar, não vos deixeis levar por espíritos de ódio e de vingança, acreditai no Evangelho. Acreditar é diferente de conhecer, é aderir, é experimentar, viver por dentro. Por isso Jesus convida os discípulos a seguirem-no. Para seguir Jesus, é preciso ter coragem de pôr de lado a rotina da vida. É preciso ser senhor do tempo e não inventar desculpas de que se está demasiado ocupado, de que tem muitas coisas para fazer, muitas redes para consertar, muitas redes para lançar, muitas redes para se enredar. Agora não há mais tempo para pensar nas redes. O tempo urge para ir ao encontro do outro como próximo, como irmão, e apontar-lhe caminhos novos de encontro com a vida, com a felicidade, com Deus. E isto é a premência do reino. Eu vim para que todos tenham vida e vivam plenamente, diz Jesus. Por isso,
Ele precisa de ti, precisa de mim, de nós em qualquer situação, porque é exatamente por nós, através do nosso agir e da nossa presença, que o reino vai acontecer. Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. A pandemia está aí ainda mais agressiva. A sensação é que depressa esquecemos as angústias e incertezas dos primeiros meses e logo voltamos aos costumes antigos, à normalidade. E o resultado está aí. Talvez precisemos mesmo mudar de vida. O Senhor não nos convida somente a deixarmos os pecados espirituais, mas a aprendermos a focar a vida no essencial, cortando com tudo o que é supérfluo e inútil. O momento de relaxamento, de euforia ou de prazer pode levar-nos a uma cama de hospital ou talvez um dos nossos entes queridos. Vamos olhar a nossa vocação. Vamos centrar-nos nela. Vamos centrar-nos no para quê da nossa vida. Não adianta fugir para Tarsis como Jonas. Deus precisa de ti, precisa de mim, precisa de nós na Nínive da nossa vida. Shalom. Vozes de paz estão se ouvindo. Vai pela estrada o peregrino. Rios de amor estão fluindo.